Aleluia, eu já sabia disso, não era? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é noite de salvação. Todos os dias é noite de salvação. Todos os dias é dia de que Deus pode fazer grandes coisas em nosso meio. Eu amanheço os dias dizendo, hoje o Senhor fará maravilha em nosso meio. Hoje o Senhor fará maravilhas em nosso meio. O título de hoje é: o amor de Deus não deixa ninguém para trás. O amor de Deus não deixa ninguém para trás. E que amor é esse? Eu ia botar o nome dele, mas ia ficar muito na cara. Jesus. Por que Jesus, o amor de Deus? Porque Deus é amor. Em Hebreus 1, nós temos que Jesus é a expressão exata do Pai. Se Jesus é a expressão exata do Pai e Deus é amor, então Jesus é amor. Jesus não deixa ninguém para trás. Rosângela, de onde você tirou isso? A Bíblia inteira relata isso. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Amém? E eu nem orei, mas glória a Deus. Deus já recebeu. Nós já oramos. Não precisamos de muita formalidade, porque Ele habita em nós e nos conhece e sabe quem nós somos. Amém? Então, nós vamos falar de uma pessoa que quantas pessoas não já ouviram falar? A mulher samaritana, a do poço. Não é? E interessante que eu sempre, quando eu li a Bíblia, quando eu ouvia, eu sempre fui muito atraída a pensar, a imaginar. Minha imaginação, minha gente, vocês não têm noção. Eu sempre era pensada a imaginar nas emoções de Jesus. Vocês sabem que eu pensava nas emoções de Jesus? Eu penso nas emoções, nos sentimentos. Eu ficava pensando em como Jesus olhava para as pessoas. Eu ficava pensando em como é o olhar dele. Eu sempre ficava imaginando, me perguntando essas coisas. Aí veio uma série, The Chosen. Não sei se é assim que diz a tradução. E eu só assisti 2 temporadas. Mas, meu Deus... Se o Jesus que está apenas imitando é daquele jeito, imagine Jesus mesmo. Como Ele ama as pessoas, como Ele nos ama. O olhar dele para aquelas pessoas. Uma coisa que eu achei mais linda, já estou saindo, mas tá bom, Jesus é do Senhor, é o Espírito Santo que fala. Quando eu achei lindo, Nicodemos, né? Carregado de tanta religiosidade, um homem íntegro, um homem reto, naquilo que ele acreditava ser dentro da sinceridade do coração dele para com Deus. E Jesus toca na mão dele e diz: eu entendo. Eu entendo. Porque ele disse: não, Jesus disse que entendia. Ele chega para Mateus e ele chama, só chama, e Mateus vai. E quando Maria, que tem uma lá que é Maria, quando ela dá uma escapadinha, uma escapulidinha, sabe? Dá uma afastadinha. Aí Jesus vai buscar, e quando ela encontra ela, ele não diz nada. Ele só olha e ama. Assim como ele fez com Pedro naquela ocasião da pesca, que Pedro estava com vergonha e ele mandou chamar. Quando ele ressuscitou, ele mandou um recado para os discípulos e disse: diga aos discípulos e a Pedro. Ele não disse a Pedro: você me negou, não sei o que, não sei o que. Não, Jesus ama. Ele só ama. Ele não passa em roxo o nosso passado. Ele nos mostra o passado para a gente apenas olhar e fazer uma avaliação. E no nosso presente mudar o nosso futuro. Mas Deus não passa em rosto. E nem Ele tem rótulo em nós para passado. O rótulo que Ele tem para nós depois de Jesus é filho de Deus, irmão, herdeiro e co-herdeiro com Ele do reino. Será que nós estamos mostrando essa face de Jesus para o mundo? Será que nós estamos mostrando? Há muitos anos eu orava porque eu dizia, eu não sabia evangelizar e não sei o que, e eu achava tão bonito que tinha essa facilidade. E às vezes eu lembro que eu conversava com as pessoas, quando chegava perto do chamado de fazer o apelo, eu não sabia. Aí eu chamava Juliana, vem cá. Quando Juliana estava perto. Eu fiz isso com Vanessa Monteiro, não foi, Vanessa? E eu orava: Senhor, me dê amor por vidas, me dê amor por vidas.
Amor por vidas. E chega, irmãos, chega aquilo que a gente ora. E tem gente que é tão má. Tem gente que não é diabólica. Porque não é nem coisas do diabo. Porque se você botar a mão na cabeça, em nome de Jesus, sai. Tem gente que é maquiavélica, maldade humana. Mas Deus ama. Ama. O amor é para todos. Deixa eu vir para cá. Então, a mulher samaritana. Vamos lá, João 4. A partir do 1. Eu tô... Eita, deixa eu pegar aqui a versão, gente. Pode ser a Ara, tá bom? Vai dar tudo certo. Será que já tá preto, Jocélia? Aqui. Já não? Senão eu viro panda. Amém? João 4. Como é? A mão esfria, a boca seca e o diabo sua. Aleluia. Vamos lá. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, que no Antigo Testamento ela era chamada de Siquém, conhecida também por Siquém, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, digam, cansado da viagem, cansado da viagem. Assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, que era meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim? Pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ela enfatizou: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Diga, água viva. Amém. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diga, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste bem. A verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarais o que não, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele era judeu. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai
procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que te falo. Eita glória! Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o cântaro, ou seja, deixou o vaso, deixou a vasilha que ela foi buscar água, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ou seja, o Messias? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer para ele? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, ou seja, até a colheita? Então, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu futuro para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharão e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos, ou seja, o povo daquela cidade que a mulher voltou, daquela cidade, creram nele em virtude do testemunho da mulher. Diga: em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu sei, a leitura foi extensa. Eu li isso nas versões que eu achei tudinho. Mas alguém ficou cansado aqui? Também não. E olha, nós podemos pensar uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Tem muitas coisas interessantes, né? Então acho que eu vou falar isso várias vezes, mas só para vocês entenderem. Aqui deixa claro, quando ela fala com ele, olha o que ela disse. Quando ele pede de beber. O primeiro encontro desse povo, que coisa interessante, foi um encontro que mudou a vida não dela, de uma cidade. Muda a minha, muda a sua e de inúmeras e milhares de pessoas que já ouviram e que vão ouvir. E que essa palavra é viva porque ela é verdadeira, porque é o verbo e o verbo é o próprio Jesus. Não é lenda, gente, é real. É real. Então, a primeira coisa que Jesus faz, pede: dai-me de beber. E ela vai dar uma resposta meio mal criada a ele. Como? Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu? Tipo assim, oxe, quem é tu? Judeu falando comigo que sou mulher, ainda mais samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E nós encontramos isso em várias ocasiões, tanto no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos isso lá em 1 Reis. Estou adiantando a história, mas vocês vão chegar lá. No Antigo Testamento nós vimos em vários outros lugares, em vários outros textos, e bem como no Novo Testamento. Então, tem um monte de explicações, tem vários motivos, mas é uma sucessão de fatos históricos que aconteceram, que criou essa rixa, que criou essa inimizade entre esses dois povos, mesmo tendo eles a mesma origem. Ambos eram judeus.
Só que aconteceu, apesar dos samaritanos serem um povo com origem judia, havia uma inimizade histórica entre eles. A discórdia ou o ranço, inimizade entre os samaritanos e os judeus, teve como início a quebra da unidade do reino liderado por Saul, Davi e Salomão. Era um reino único. Um reino único que era liderado por esses reis. Com a morte de Salomão, esse reino se constituía das 12 tribos de Israel. Ele foi dividido. Ele foi dividido. Eu não vou procurar não, que foi eu que escrevi mesmo. Visto que? O que aconteceu? Por que ele foi dividido? O povo se dirigiu a Salomão. A Salomão não, ao filho de Salomão, que era Roboão. Deixa eu ver. Visto que o povo se dirigiu ao sucessor de Salomão, Roboão, pedindo a redução dos pesados impostos. Os impostos estavam muito pesados para o povo naquela época. E o povo se dirigiu até ele, que era o sucessor do trono, o filho de Salomão, para que ele diminuísse os impostos. E sabe o que foi que ele disse? Ele disse que o jugo do pai dele era pequeno perto do dele. Por que ele fez isso? Ele se aconselhou com os jovens amigos. Hashtag fica a dica. Com quem estamos nos aconselhando? O sucessor de Salomão, o homem que Deus disse que não vai existir outro mais sábio como ele. Ele, em vez de ter conselheiros, porque o próprio proverbista, o pai dele, Salomão, deixou registrado que na multidão de conselheiros tem sucesso. O filho dele não se aconselhou, não tinha uma corte, não tinha um presbitério, não tinha uma liderança, não tinha uma supervisão ministerial, doutrinária. Procurou os jovens amigos. E os jovens amigos disseram, olha, vá com mais força, oprima mais o povo. É tanto que ele dizia que o dedinho dele era mais grosso, mais forte do que a cintura do pai. Então, muitos do povo não quis, quem queria estar debaixo de um governo desse? Então, houve a divisão. E ficou o reino do sul com 10 tribos e o reino do norte com 2. E no reino do norte era Jeroboão que ficou lá reinando. Após essa decisão de Roboão, aconteceu mais um monte de outras coisas. Continua sendo governado por ele. Ele continua sendo governado. Levantaram como rei de Israel Jeroboão, ficando sob as ordens de Roboão apenas as tribos de Judá e Benjamim, o reino do norte. Sendo assim, o reino de Israel ficou dividido, formando Judá e Benjamim o reino do sul e o restante das 10 tribos, o reino do norte. Está em 1 Reis 12. Está lá explicado, tudo bem bonitinho. Então, ambos os reinos, tanto o reino do norte como o reino do sul, eles se distanciaram da vontade de Deus, dos princípios de Deus, da lei de Deus. Eles se distanciaram. O que aconteceu? Deus permitiu, porque Deus não faz nada ruim, mas Deus permitiu que eles fossem conquistados. Porque era muito comum naquela época, os povos antigos, eles conquistavam uns aos outros, subjugar, oprimir, todo tipo de matança acontecia. E então, o que aconteceu? Primeiro, o reino do sul foi invadido, que eram as 10. Porque eles pecavam ainda mais. E eles foram invadidos pelos sírios. Logo, alguns anos depois, foi o reino do norte, que foi invadido e subjugado pelos babilônicos. Só que os babilônicos e os sírios, eles tinham formas diferentes, modos operantes diferentes de conquistar e subjugar o povo. Os assírios, o que é que eles faziam? Eles eram mais cruéis. Eles faziam o quê? Ele conquistava o povo e aí ele tirava o povo e levava para muitas outras regiões de outros lugares que ele também já tinha conquistado, que eles também já tinham conquistado, ou seja, eram escravos, eram subjugados. E traziam povos de muitos outros aqueles lugares, traziam para dentro daquele último lugar que ele conquistou. Para explicar, eles invadiram o reino do sul, então eles tiraram o povo e saíram botando em muitos outros lugares que também, vamos chamar de províncias, mas não era bem isso, mas eram povos escravos deles. E trouxeram outros, muitos, para dentro do reino do sul. Para quê? Qual era a intenção? Essa intenção era uma estratégia de quê? De tornar aquele inimigo fraco. Onde não há unidade, há fraqueza.
Porque o que é que ele fazia? O interesse dele era miscigenar. Não só uma questão racial, mas misturar tudo. Misturar o quê? O que é que ele fazia? Misturava culturas, ideais e religiões. E virava tudo uma panelada, um sincretismo religioso que a gente chama hoje em dia. E aí um povo que tem ideias diferentes, que tem pensamentos diferentes, que tem objetivos diferentes, eles nunca vão conseguir se juntar por um propósito, né? Aquilo que o pastor Léo ministrou aqui. Eles não iam conseguir, se eles pensavam diferente, se não havia unidade entre eles, se eles adoravam vários deuses, se eles tinham várias culturas diferentes, eles nem iam se juntar para um propósito, ou seja, uma tarefa, para fazerem uma tarefa em comum, e nem muito menos para o propósito, que é ter todos o mesmo objetivo, uma mesma mentalidade. Só que os babilônios faziam diferente, os babilônicos, eles faziam diferente. Eles pegavam a elite, eles levavam só a elite. E eles costumavam deixar os agricultores, as pessoas que mexiam com ferro, essas coisas, os artesãos, porque eles entendiam que era necessário para a manutenção da terra. Os assírios também faziam isso, deixavam os agricultores e tal. Mas eles levavam a elite, que era o quê? As pessoas mais preparadas, os mais excelentes. Por isso que nós vemos relatos de Daniel servindo na corte. E Daniel chegou a servir a 4 reis babilônicos, salvo engano. E vemos também Ezequiel servindo também na corte em um outro tempo da história. Então, eles tinham essa forma diferente. Com isso tudo, o que aconteceu? Aqueles que foram, os judeus que foram para o exílio, a maioria continuaram sendo fiéis no seu modo de crer. E eles tinham todo o Antigo Testamento como palavra de Deus. Só que os que ficaram no Reino do Sul, que era onde estava Samaria, esqueci de explicar esse detalhe muito importante. No Reino do Sul ficou Samaria. Então, lá no Reino do Sul, onde ficaram aqueles que ficaram bem misturados, que vieram povos de todos os lugares, eles se deram em casamento com o povo estrangeiro, que era algo que a lei não permitia, bem como eles começaram a adorar outros deuses, aquela coisa toda. Tudo fora da vontade de Deus. Mas aí tinham alguns que eles ainda queriam manter a sua fé, então continuavam se dizendo judeus. E o que aconteceu? Só que eles começaram a ter como verdadeiro apenas a Torá, os 5 primeiros livros, e chama-se a Torá samaritano, porque é diferente. E eles tinham como importante só a teologia de Abraão. Então, por exemplo, eles não tinham como verdadeiro os escritos de Isaías, que é o maior profeta messiânico. Então, a visão que eles tinham do Messias não era acertada. Eles não tinham uma visão meio que completa, apesar que ninguém tem uma visão completa de Jesus. Mas vocês estão me entendendo, né? Eles não tinham uma visão acertada do Messias, porque eles só consideravam os 5 primeiros livros. E aí era aquela coisa toda. O que aconteceu? Os judeus, os que se consideravam ainda puros, é porque eu não queria usar essa palavra puro, porque hoje em dia pode parecer pesada, essa palavra de pureza racial. Mas era o pensamento deles naquela época. Amém? Era o pensamento deles naquela época. Então, quando os judeus, os que foram para os exílios, voltaram, tiveram a permissão de voltar para a sua localidade, para a reconstrução, por exemplo, do templo. Quando eles voltaram, os samaritanos, que eram esses, que estavam lá, isso acontece, minha gente, eu estou falando assim, parece que são poucos anos, mas são questão de centenas de anos, e aí vão impregnando aqueles pensamentos, aqueles ensinos tortos, aquelas coisas, que é isso que acontece muito sutilmente, ainda hoje, algumas coisas, e às vezes a gente não percebe, né? Então, quando eles voltaram, os que estavam no exílio voltaram, tiveram permissão para reconstruir, por exemplo, o templo. Os samaritanos, que eram aqueles que estavam mais próximos, eles se ofereceram para ajudar na reconstrução do templo. E os judeus que se consideravam puros, que estavam voltando, não quiseram a ajuda deles, porque pensaram assim, não, vocês estão muito misturados, vocês não são mais puros, vocês não agradam mais o Senhor, porque vocês adoram de forma diferente. Uma das coisas importantes, os samaritanos, eles construíram um templo no Monte Gerizim. Aí por que Rosana está falando isso? Para a gente entender a pergunta dela.
eles construíram o templo de adoração. Eles entenderam que o lugar de adoração, ainda hoje, o lugar sagrado dos samaritanos é lá, neste lugar. Inclusive, eu vi um vídeo de uma brasileira que mora lá faz anos, um vídeo em torno de 18 minutos, e há 2 anos atrás ela fez um vídeo lá, justamente na cerimônia de Páscoa deles. E aí é bem esclarecedor esse vídeo. Então, eles... Eu estava onde? Sim, voltei. O Monte Gerizim. Eles estavam lá, eles fizeram lá um lugar de adoração. Para eles, o Monte Gerizim era o lugar de adoração. O lugar mais importante, o lugar sagrado. Inclusive, eles acreditavam que era lá que Abraão foi sacrificar Isaque. Enquanto que os judeus puros, aqueles que estavam voltando tido como puros judeus, eles diziam que não. O lugar que aconteceu isso, que Abraão foi sacrificar Isaque, foi no Monte... Eita. Tá por aqui o nome do monte. Espera aí que eu acho já, viu? É, esse mesmo, pastor. No Monte Moriá. É. Tá bom, vou confiar no pastor. Então, eles diziam que era no Monte Moriá. Então, um dos grandes motivos da rixa entre eles dois eram isso, desses dois povos. Também isso, que uns tinham como lugar sagrado de adoração um lugar e os outros o outro. Então, por isso, essa rixa. Quando Neemias também voltou para reconstruir os muros, a maior resistência, quem foi a resistência? Sambalate. Quando eu fui olhar quem era Sambalate, era o rei de Samaria naquela época. E a maior resistência que Neemias teve foi deles. Então, deu para entender por que essa briga, né? Dos samaritanos e os judeus. Principalmente, mulher se trocava por camelo. Então, imagina se fosse samaritana. E essa rixa, olha, aqui não tem o moço e o bandido, não. Todas as duas partes eram, entre aspas, provocativas. Todas as partes faziam o mal um para o outro. Eles se xingavam, eles não se respeitavam de forma nenhuma. A ponto de um judeu não tocava numa coisa que um samaritano tivesse tocado. Então, não tinha esse o lado bonzinho e o lado mal, não. Mesmo eles não tendo escolhido isso, porque foram uma sucessão de coisas que aconteceram a eles, mas eles se odiavam. Isso é fato. Então, por isso, deu para entender, gente, o porquê dessa pergunta dessa mulher? Por que tu falas... Chega aqui. Bora, telefone. Pronto. Porque essa mulher, ela diz... Então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Se eu olhasse assim... Aí depois Jesus continua falando, replicou-lhe Jesus, se conhecerdes, olhe só o que ela fala lá no 12. És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Menino, olha que atrevimento. Pelo menos foi o que eu entendi quando eu li. Acaso tu é maior do que Jacó? Entende por quê? Que era a rixa, que como para ele samaritano era Abraão, Jacó, só era. Então, quando ele diz, eles não viam o Messias como o Messias que Moisés via, que os outros viam. Então, olha só, acaso tu és maior? Você já está achando pouco dizer tudo isso e ainda acha que é maior? E eu fico pensando, meu Deus, talvez se fosse um de nós, com a inteligência emocional não muito ainda educada, talvez não tinha aguentado isso que essa mulher falou, né? Mas Jesus continuou. E Jesus, interessante que Jesus pediu água para ela, pediu água física, porque foi a forma que ele utilizou para iniciar aquela conversa. Mas ele ofereceu água viva, água viva, água viva. Jesus nunca pede nada para nós que nós não tenhamos e que ele tem algo muito maior para nos dar. Nunca. Quando Deus pediu Isaac, Deus não estava interessado em Isaac, Deus estava interessado em Abraão. Em tudo que Abraão, o pai da fé. Ele precisava passar por aquilo para hoje nós chamarmos ele de pai da fé. Então, enquanto Jesus
falava de uma água, de coisas espirituais, a mulher continuava falando de coisas naturais. Quantas vezes na nossa vida nós não estamos entendendo, estamos com o olho tão no natural, e Jesus e a palavra e as... olha para mim, eu não falho, eu estou contigo, eu estou dentro de você. E a gente olhando para a situação, e ele olha para mim. A situação é o natural. O natural é o que o povo diz que vocês são. O natural é o que se criou na história, a cultura de quem são os samaritanos. Mas para mim, você é importante, mulher samaritana. Nem o nome dela tem, porque para Jesus não estava interessado no nome. Jesus estava interessado nela. Jesus viu que aquela mulher, ela tinha um futuro profético dentro dela. Aquela mulher tinha uma cidade dentro dela. Aquela mulher promíscua que ninguém dava nada por ela, ela tinha uma cidade dentro dela. Eita, outra coisa, eu nem tinha pensado nisso, não está aqui não. Olhe só. O nosso relacionamento com Jesus, as nossas conversas com Jesus, nos traz a revelação de quem verdadeiramente Ele é. Porque, olha, no diálogo ela diz assim, primeiro ela disse que ela era judeu. Aí foi a conversa, ela disse, veja que é profeta. Aí conversou mais um pouquinho, ele disse, eu sou o Messias. Ela soltou, ela entendeu e ela jogou aquilo que ela tinha ido buscar. A água física, o H2O, porque agora não importava mais. Porque agora a água viva, dentro. Vocês têm noção? E ela correu para aquela cidade. Os discípulos chegaram, não entenderam nada, também não tiveram coragem de perguntar. Eu fico imaginando a cara deles, 12 homens. Agora Jesus tendo mandado 12 homens para comprar comida. Minha gente, 12 homens comprar comida. Outra coisa que que a gente tem que prestar atenção nesse texto. Diz que Jesus tinha que passar por Samaria. Tinha. Mas não é que era obrigado ele passar. Porque segundo Marco Honório Júnior, ele disse, eu vi ele dizer, né? Que eu não sou besta, né? Eu fui ver quem. Ele disse que tinha 3 caminhos. 3 caminhos, 3 rotas que levava da cidade que Jesus estava para onde ele ia. Só que ele quis passar por Samaria. E aí eu pensando nisso, 2 coisas. Primeiro, Jesus queria fazer com que os discípulos dele entrassem naquela cidade por uma ordem do próprio Jesus. Para eles negociarem a comida. Imagina, eles iam ter que conversar com o samaritano e negociar a comida. Porque eles compravam e ficavam com fome. Enquanto isso, Jesus ficou só. Sabe por quê? Jesus não expõe você em público. Só se for muito necessário. Mas olha só. O diabo, ele nos tenta no secreto. Mas ele nos vomita em público. Mas Jesus não. Jesus não, assim como ele não julgou Pedro, ele não julgou aquela mulher. À medida que eles vão conversando, aí ele disse, interessante que ela diz, me dê, não sei o que tal, aquela conversa toda que a gente leu. Aí ele disse assim, quando ela disse, pois me dê dessa água. Olha só. Aí ele disse, vai, chama teu marido. Aí eu fiz, mas menina, que tirada de tempo foi essa? A gente pode pensar, né? Quando ele disse a ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, dissestes bem, falastes a verdade. Jesus ama a verdade. Ele ama a verdade, ele quer a nossa verdade, que a gente exponha a verdade. Não para ele nos julgar, mas para ele dizer, muito bem, era isso que eu queria. Porque eu já sabia, mas eu preciso que você fale. Porque quando você fala, quando você é verdadeiro, você me dá a legalidade de agir junto com você. Para mudar isso. A legalidade. E ele queria curar, ele precisava curar aquela carência, que aquela água, aquela mulher ia buscar água física, mas sempre ela precisou de uma água viva que traz amor. Porque a gente pode imaginar, em 2023, uma pessoa que casou 5 vezes, uma mulher já não, as pessoas já não olham para ela com muito bom, né, coração. Imagine há 2000 e tantos anos atrás. Entendeu? Uma voz antiga que eu não sei referenciar diz que o homem tem um buraco, um vazio do tamanho de Deus. É claro. E esse vazio daquela mulher estava
ecoando, passava vento. E ela buscava, provavelmente, naqueles maridos, sanar aquele vazio. Outra coisa que eu li é que a arqueologia comprovou que não existia só aquele poço naquela cidade. No centro da cidade encontraram outros poços. Aquela mulher ia meio-dia no deserto buscar uma água a quase 1 quilômetro do centro da cidade. Será que aquela mulher era rechaçada pela sociedade? As outras mulheres, quando viam ela por perto, acho que já ficavam escondendo o marido. Ficando na frente do marido. Sei lá. Não é porque a gente tem que pensar nessas coisas, né? Estão me entendendo? Mas aí Jesus falou para ela: dissestes bem, falaste a verdade. Quando ele revelou para ela que ele era o Messias, ela perguntou a ele: me diga uma coisa, onde que a gente deve adorar? Porque os judeus dizem que é lá e nós dizemos que é aqui, no Monte Gerizim. Aquela mulher, tida como promíscua, que já tinha buscado em 5 maridos aplacar aquela carência, ela tinha um desejo de adorar. Não era só uma questão cultural. Ela entrou num diálogo com Jesus que nós não vemos nem os discípulos tendo com ele. Um diálogo teológico. Onde, na verdade, quando ela percebeu que ela estava diante daquela pessoa, de uma pessoa que tem uma resposta que ela precisa, ela não pensou 2 vezes. Tem mesas que nós vamos precisar. E olha que eu falo muito, viu? Mas tem mesas que eu fico, olha. E as anteninhas, olha. O que eu já sei. Mas tem muitos que sentam comigo que sabem muito mais e eu preciso daquilo. Mas temos que saber as fontes de quem procurar. Meu pastor sabe, tem hora que eu faço as perguntas para ele que parece infantil. Eu já chego dizendo: pastor, eu sei que pode parecer muito infantil, mas isso assim, assim, assim. Porque talvez são perguntas antigas. E aquela mulher, ela tinha o desejo de adorar. Aquela mulher, ela tinha uma sinceridade dentro dela. Quantas vezes será que ela adorou aquilo que ela acredita, que ela adorou e que ela orou aquele Deus que ela acreditava que era o Deus verdadeiro? Olhe, não é sinceridade. Sinceridade não salva. Mas eu tenho quase certeza que uma oração sincera salva. Porque Jesus escuta a oração sincera. E aquela mulher, ela tinha sinceridade naquilo que ela acreditava ser verdade. Mas ela tinha uma busca por Deus. Ela queria. E quando ela entendeu, ela soltou o cântaro e saiu correndo. E chegou lá na cidade. Aquela mulher que saía escondida para não ser vista. Meio-dia. Eu estou vendo, viu, pastor, o relógio. Ela começou a dizer ao povo: olhe, venha e vede. Tem um homem que acertou tudo da minha vida. Será ele o Messias? Ela já sabia. Mas ela queria colocar uma dúvida. Porque ser humano é mais atraído por dúvida do que por certeza. Infelizmente. Para chegar aqui, a esse momento que ela correu, teve uma hora que Jesus disse para ela que nem num monte, nem no outro, mas chegou a hora e já vem, que vamos adorar em espírito e em verdade. Ela entendeu o que era em espírito e em verdade. Amém? Outra coisa que ela entendeu é que aquilo que ele disse para ela, que ele viu nela, a água viva que ele tinha era muito mais. E ela foi chamar as outras pessoas. Nós podemos chamar muitos. Ela gritou. Eu acredito que poucas pessoas conheciam a voz daquela mulher naquele lugar. E disse que ela gritava: venha e vede. Tem muitos que vão ser atraídos pelo nosso grito: venha ver o que Deus fez comigo. E alguns outros vão ser atraídos pelo que Ele fez, sem a gente falar. Sendo. Onde? No trabalho. Onde? Em casa. É o lugar mais difícil de ser. No trabalho, em casa. Na loja. Na hora que eu chego numa loja que tem uma vendedora. Que tem hora que eu fico rindo. Eita, Jesus, chega aqui, deixa eu ensinar ela. Como será que a gente trata?
Será que eles conseguem ver Jesus em nós? Esse amor, tem um bocado de outras coisas aqui, mas enfim, estou vendo que não vai dar tempo. Uma coisa interessante, em Lucas 10, 25 a 37, Jesus, mais uma vez, ele mostra que para ele não importa se é samaritano ou se é judeu, para ele importa que é vida. Quando um doutor da lei pergunta para ele, um religioso, perguntou para ele, quem é o nosso próximo? Aí ele vem com uma parábola, e ele conta a parábola do semeador. E por que ele usou aquele caminho? Porque justamente esse caminho que Jesus foi, que ele foi com os discípulos, que encontrou essa mulher, não era um caminho seguro para os judeus. Lembram? Porque os samaritanos às vezes faziam as maldades com os judeus, porque ali era território deles. E aí ele disse que um homem vinha, um viajante, e ele foi assaltado, e ele apanhou muito. E aí passou um sacerdote. Quem era o sacerdote? Um judeu. E passou outra pessoa, um levita. Quem? O louvor. E vamos dizer, um crente, um louvor. E aí vem o samaritano. Quem era o samaritano? Aquele que era tido como mal para o povo que ele estava falando. Por que Jesus estava falando assim? Porque foi um líder judeu que fez a pergunta em público. E ele pegou aquele homem e ele primeiro fez os curativos e tal, e pagou um hotel para aquele homem ficar. E ainda deu a recomendação, amanhã eu passo para ver, se precisar de mais dinheiro eu pago. E Jesus perguntou para aquele líder judeu, quem foi o próximo daquele homem que estava lá? O samaritano, não é isso? Em outro momento, em Lucas 17, 11 ao 19, Jesus mais uma vez usa os samaritanos como um exemplo de um povo a ser respeitado. Porque o que Jesus queria? Acabar com aquela rixa, entendendo que Deus não tem lados. Deus não tem raça. A raça de Deus é humana. Um povo feito à imagem e semelhança dele. Que essa imagem e semelhança é restaurada no momento que a gente diz, sim, Jesus, eu aceito. Então ele fala... Em Lucas 17, 11 ao 19, ele fala dos 10 leprosos que foram curados. E um volta para agradecer, para dar glória, para louvar, para agradecer. E ele diz, e este que voltou era samaritano. Ou seja, o povo samaritano também é grato. Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus amou aquela mulher independente da nacionalidade, da crença e do estilo de vida dela. Jesus ama vidas. Jesus conhece nosso potencial. Ele conheceu o potencial daquela mulher. Jesus não constrange. Jesus ama. Jesus conhece o coração de cada um. Tem tantos corações só precisando ser lapidados pelo amor de Deus. Como nós estamos mostrando o amor de Deus? Como nós estamos mostrando o amor de Deus? Quantas vezes, como é triste, em alguns lugares a gente escuta algumas coisas e aí no final vem uma frase, e é que é crente. Como eu me entristeço. É verdadeiro. Me dói. E aí eu olho para mim e eu faço, opa, e eu? Como eu estou fazendo? O proceder do outro também deve servir de espelho para a gente se avaliar. Assim como a palavra de Deus é espelho. Me diga, principalmente as mulheres, eu sei que o homem faz isso também, mas me diga, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz é o quê, minha gente? Ir no espelho, não é verdade? Se você for escovar o dente, tem um espelho na frente. Você vai no espelho, você olha. Aí você... Por que você olha no espelho? Para ver o que é que está fora do lugar. Para ajeitar o cabelo. Não é verdade? Para ajeitar a camisola ou o homem, o pijama. Não é verdade? A palavra de Deus é o nosso espelho. Para nós vermos o que está precisando ser organizado em nós. Para que nós realmente reflitamos, sejamos o espelho da imagem e semelhança de Deus para o mundo. Jesus ama a verdade e não justificativa. Jesus ama a verdade. Quando essa mulher falou, ela não se justificou. Ela falou a verdade. Aí aqui tem a mulher. A samaritana carregava um futuro profético. A samaritana tinha uma cidade dentro dela. A samaritana tinha sinceridade na sua busca por adorar a Deus. A samaritana tinha sede, na verdade, sobre Deus. Quantas pessoas estão aí fora com sede da verdade sobre Deus? E nós estamos fazendo o quê?
Nós estamos meio judeus, com muito orgulho e escondendo na minha igreja com ar-condicionado maravilhosa. Minha igreja é linda, minha igreja tem ar-condicionado e eu sou verbo da vida mesmo e pronto, acabou-se. Amo. Mas Jesus é para o mundo perdido. E esse mundo está esperando por mim e por você. E vai ter vezes que nós não vamos precisar abrir a boca e só amar. Jesus planejou uma cidade que por outro caminho que eles costumavam fazer, o caminho era de 3 dias. Esse era só de 1 dia. Mas as pessoas não passavam por lá porque era perigoso. Os judeus não passaram. Mas Jesus disse, eu tenho que passar. Jesus programou aquele encontro com aquela mulher. Jesus mandou 12 homens comprar comida no lugar que eles não queriam. E Jesus conversou com aquela mulher. E foi a primeira pessoa que ele disse, eu sou o Messias que vocês esperam. Que ele se revelou. O mundo está aí. E aí quando tudo aquilo acontece, que vem aquela multidão chegando. E aí que os discípulos ficam perguntando, será que ele comeu, o que é que ele não comeu e tal. Aí ele disse, olha, vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a ceifa, para a colheita, mas olha como os campos estão brancos. Porque ele estava se referindo a uma plantação de alguma coisa que eu não sei o que é, que ficava os coisinhas tudo branco. Os campos estão brancos, a pandemia acabou. O que estamos fazendo para ceifar? Ora somos plantadores, ora somos ceifeiros. Temos que escolher, mas uma coisa é certa. Ele já derramou do amor dele em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que estamos fazendo com esse amor? Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou e nos escolheu, Senhor, para que nós estejamos indo e dando fruto. E os nossos frutos venham permanecer, Senhor. Os nossos frutos são vidas, Senhor. Os nossos frutos são vidas. E assim como eu falo para minha amiga Laninha, fruto fala. Fruto fala. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a frutificar. Que a nossa vida seja realmente, Senhor, um outdoor, Senhor, da Tua graça. Assim como o Senhor falou para aquela mulher. Mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, que é a graça, o amor, tu é que me pedirias de beber. Pai, que nós venhamos poder mostrar essa graça para o mundo, Senhor. A Tua graça que tem tantas facetas, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelaquela cruz. Muito obrigado porque desde o começo o Senhor sabia que ela seria, Senhor, o lugar que o Senhor iria. E o Senhor nunca desistiu. Eu acredito que todas aquelas ruas que o Senhor passou, naquela via sacra, sendo rechaçado, sendo machucado com aquela cruz, sendo cuspido, sendo chicoteado, o Senhor de todos os lugares daquela cidade, o Senhor conseguia ver o Calvário, porque era o lugar mais alto. E o Senhor olhava para lá, e o Senhor via a mim, e o Senhor via tantos, 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 e o Senhor pensava, não vou desistir, Pai, eles são seus, eu vou te entregar. Eu vou me entregar por eles, eu vou comprá-los, eu vou resgatá-los. Muito obrigado, Jesus. Oh, Jesus, que o Senhor venha colocar em nosso coração, através do Teu Espírito Santo, amor por vidas. Mais amor por vidas. Mais amor por vidas, Senhor. Oh, Pai, que a gente chegue nessa igreja e que a gente ore. Cada uma dessas cadeiras cheias e muito mais chegando. E muito mais chegando. Nós vamos construir um novo templo. E é para pessoas. Não é para tirar fotos. Não é para ir para o Instagram, Senhor. Não é apenas para ser uma construção bonita, um complexo no sertão. É para abrigar vidas, Senhor. É para atrair vidas, Pai. Em nome de Jesus, dai-nos esse amor por vidas. Nós somos o avivamento, que as pessoas venham ver o avivamento em nós. Em nome de Jesus, que cada filho Teu, em todos os lugares do mundo, sejam
uma tocha flamejante que vai tocar fogo no mundo para que o avivamento venha, Senhor. O avivamento não é uma questão de um lugar, Pai, mas é uma questão de pessoas queimando por Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que nós venhamos a ter amor, que nós venhamos a olhar para o oprimido, que nós venhamos olhar para a mulher solteira, para a mulher que está separada, para aquela que foi rejeitada, Senhor, para aquele filho que não está sendo bem cuidado. Mostra-nos, Senhor, onde nós passarmos. Pai, abra o nosso olhar profético, Senhor. Abra o nosso olhar profético para ver vidas, enxergar vidas que precisam de Ti, Senhor. Dá-nos palavra de sabedoria, dá-nos palavra de conhecimento, Senhor. Que assim como no livro de João diz que o Senhor fazia sinais, nem fala milagres, sinais, Senhor. Que sinais venham a ser feitos através de nós. Quando nós nos posicionarmos para amar vidas. Muito obrigado, Pai. Amém, amém.